Diante de tudo que está acontecendo no Brasil e o que vem acontecendo no mundo, as pessoas tendem a fazer, por muitas vezes, essa pergunta. E, de fato, essa pergunta é o calcanhar de Aquiles dos fracos na fé, dos iniciantes na fé em Cristo e também uma incógnita para a teologia, para a cristandade responder. Por que Deus permite o mal? Sendo Ele tão bom, Ele permite o mal? Bom, essa pergunta também tem um tom filosófico. Ela é respondida à luz das Escrituras. A Bíblia nos dá algumas orientações. Por que Deus permite o mal? O diabo que criou o mal? Deus criou o mal? Qual a distinção que podemos fazer dos males que se apresentam? O mal espiritual, o mal moral, o mal físico. Vamos lá. Eu quero te ajudar com esse vídeo. Eu sei que tem muitas pessoas se questionando, parece que não tem respostas, estão fazendo com muita frequência essa pergunta: por que Deus permitiu isso tudo? Por que os zombadores zombam? Por que parece que aqueles que são bons choram, enquanto aqueles que são maus parecem estar relativamente triunfantes? Como que a gente consegue responder a isso? Eu preciso começar citando as palavras do Criador através da boca do profeta Isaías, o grande profeta Isaías, no seu livro, capítulo 55 de Isaías, versículos 8 e versículo 9. Leia comigo, por favor. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, diz o Senhor. Eu separei um estudo aqui, vou citando para vocês alguns versículos para fundamentar o meu pensamento e essa mensagem que compartilho a você, a cada ideia ou a cada linha. Vamos fazer a distinção entre o mal físico e o mal moral. Mal físico, pense em catástrofes naturais, terremotos, enchentes, doenças, pragas, etc. E o mal moral, a pecaminosidade, a luxúria, a ganância, a vaidade, homicídio e por aí vai. Corrupção, né? Tão apropriada aqui ao Brasil. Esse é o mal moral. Eu vou explicar os dois para vocês e vocês vão entender tudo. Mas vamos nos ater aqui nesse primeiro momento sobre o mal físico, as doenças, as dores da vida, as circunstâncias da vida, as pragas, terremotos, vulcões e etc. Esse é o mal físico. O que sabemos, segundo Isaías 45, versículo 7, e também Atos 13, versículo 9, é que Deus permite e Ele usa o mal físico, embora Ele não seja o causador do mal físico, Ele permite o mal físico para conduzir a pessoa, conduzir o povo, conduzir a nação ao arrependimento. Vocês conseguem ver isso com Israel em toda a história bíblica. Deus, inclusive, permitindo doenças, pragas, o cativeiro, que é uma junção do mal físico com o mal moral, Deus permitindo para conduzir o povo ao arrependimento. Lembre-se de uma coisa: Deus permite o mal físico. Deus não cria o mal físico necessariamente. Deus usa o mal físico para conduzir a pessoa ao arrependimento depois dele ter avisado, ter admoestado, ter orientado a não praticar obras más, a não afastar-se do que é bom. E mesmo o povo tendo uma cerviz dura, é um povo que não se inclina perante a verdade e o caminho que é bom. Ele permite, então, o mal físico para conduzir o povo ao arrependimento, conduzir as pessoas ao arrependimento. Algum mal físico pode ser, sim, resultado do pecado original de Adão e Eva, a queda de Adão e Eva. Você consegue, inclusive, ver isso, Paulo escrevendo aos Romanos, falando que o pecado entrou na humanidade, a doença entrou na humanidade, a morte entrou na humanidade por causa do pecado de Adão e Eva. E Paulo também fala que a redenção, a vida eterna, chegou à humanidade através do último Adão, que foi Yeshua, que foi Jesus, morrendo pelos nossos pecados. Deus pode usar o mal físico para um propósito maior. Exemplo, testar e nos preparar para uma glória eterna. Você consegue ver isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7.
1 Pedro 5,7, 2 Coríntios 12, versículo 7. Ou também, Deus pode usar o mal físico para nos tornar mais compassivos, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 6. Se nós entendermos por que estamos passando por determinadas provações, a glória que provaremos, ou seja, o modo como seremos compensados eternamente, como Paulo fala do eterno peso de glória, não podem ser comparados com a dor que sofremos aqui por causa de um mal físico. Então, Deus permite, em algumas circunstâncias, o mal físico para nos testar e nos preparar para vivermos a glória que está por vir, experimentarmos uma glória muito maior. Apesar de tudo isso, a razão de muitos males físicos ainda são desconhecidos. Às vezes, o que nós temos que fazer é aceitar e confiar na obra de Deus. E se você que está me assistindo agora sente que está passando por esse mal físico, entenda que podem ter muitas razões, mas quando Deus permite o mal físico, possivelmente Ele está preparando você para uma glória muito maior. Se volte para Ele, receba o seu milagre e desfrute do que Paulo chama desse eterno peso de glória. O mal moral, que é o segundo mal que eu fiz separação aqui para vocês. O mal moral é o terrorismo, é a corrupção, é a violência, é o assédio, a ganância, o suborno, o racismo, a discriminação, o engano, calúnia, assassinato e por aí vai. Estupro, né? O que a gente tem que pensar aqui? Estes são os maus morais. Êxodo capítulo 20, versículo 12, Deuteronômio 16, versículo 19, Isaías 2, 4 e por aí vai, Romanos 12, 17. O mal moral ele é causado por causa do pecado, por causa da rebelião contra Deus e a sua lei. É resultado justamente de ignorar a lei de Deus. Lembra dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, que deveriam conduzir toda a humanidade? Foi a primeira carta de Deus ao mundo, escrita pelo dedo de Deus sobre a rocha, falando sobre a última carta, que seria Yeshua, né? E as marcas em seu corpo eram as marcas também sobre a rocha. Se nós olharmos para Cristo e não nos rebelarmos para com Deus, nos distanciaremos destas imoralidades e desse mal moral que rege toda a humanidade. O mandamento de Deus foi dado a Moisés na primeira carta. A última carta veio através de Yeshua. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. É a orientação. Mateus capítulo 22, versículo 30, Romanos 13, 9, Tiago 2, versículo 8. Deus dá a todos nós o livre-arbítrio, a decisão de nós escolhermos entre o bem e o mal. O problema é que muitos decidem escolher o caminho do mal. E a Bíblia diz que no fim dos tempos, as pessoas vão amar o mal, elas vão amar o pecado, elas vão amar as trevas. O que acontece é que, infelizmente, as consequências das decisões de algumas pessoas, de uma sociedade, de um povo, de escolher, de se inclinar para o mal moral, para a corrupção, para o engano, para a maldade, traz consequências também para aquele povo que está praticando boas obras. Deus vai te guardar, mas certamente, de modo geral, as pessoas tendem a viver consequências, né, o resultado da escolha do povo. Por exemplo, no caso político, vivemos em uma democracia. Deus dá ao Brasil e às sociedades livres e democráticas o direito de escolher. E as pessoas, se escolherem o mal, todos sofrerão as consequências da escolha da maioria. Nós devemos evitar a todo custo participarmos da pecaminosidade, participarmos dessas ações imprudentes, porque certamente trarão seríssimas consequências. A morte espiritual e até a morte física. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como nos livramos do mal moral? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se nos submetermos ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se entregarmos a nossa vida a Cristo,
ele nos limpa de todo o pecado e nos torna, conforme Isaías diz, nos torna, conforme o salmista nos diz, mais alvo que a neve. Ele nos purifica dos nossos pecados. Portanto, não estaremos mais sobre a égide, o governo do pecado que rege o mundo. Estaremos sobre a tutela de Cristo. Estaremos sobre o governo de Cristo, participando do seu reino e transformando essa terra. Amém? Vamos lá, vamos continuar. O mal será eliminado? O mal será ou pode ser completamente eliminado? É o seguinte, o mal vai ser completamente eliminado, mas não é agora aqui na terra. Olha que é interessante, Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz que o diabo, ele é o governante desse mundo, assim como João, capítulo 14, versículo 30. Mas preste atenção em algo que é importante, Mateus 10, 34, sinaliza para a gente. Jesus diz que ele veio estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Ou seja, o reino de Deus é estabelecido, e o reino de Deus se expande, e essa missão é para a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ou seja, a igreja se expande, o reino de Deus se expande através do trabalho dos filhos de Deus, cumprindo a grande comissão, conforme Marcos nos orienta, ide ao mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Nós expandimos o reino de Deus, assim como o Jardim do Éden, originalmente ele foi criado para se expandir e abranger toda a terra, que também é uma condição espiritual. O reino de Deus, ele se expande, ele deveria se expandir. Ou seja, o que Jesus está nos dizendo é que ele veio estabelecer o reino, embora exista o mal no mundo. Então o reino de Deus se expande, não se contrai, mesmo o mal crescendo ou não no mundo. A igreja cumpre-se a missão de desfazer as obras do mal. O que Jesus está nos dizendo é que, a priori, o mal não será eliminado da terra. Quando o mal será eliminado da terra? O mal será eliminado da terra quando Cristo vier em sua glória. O mal será eliminado para todo sempre, e isso o livro do Apocalipse nos registra. Quando será lançado no lago de fogo e enxofre. Quando Deus destruirá Satanás, todo o seu principado, todas as hostes malignas serão destruídas da humanidade. Então, imagine que tudo se voltará ao estado original. Tanto o pecado físico, os males físicos resultantes do pecado de Adão e Eva, tanto o mal moral serão destruídos da humanidade e nós conheceremos Deus em sua plenitude, não mais por sombras. Será revelado a plenitude, a essência de Deus na natureza, e aqui não há nenhum panteísmo nisso, não há nenhuma adoração a Gaia, Mãe Terra, né? A natureza vai revelar toda a glória de Deus, assim como a humanidade vai revelar toda a glória de Deus como um novo corpo, um corpo incorruptível. Isso começa na volta de Yeshua, na volta de Jesus, quando nos encontramos nos ares, recebemos galardão e assim por diante, mas o mal tem um tempo para ser completamente eliminado, para sempre, né? Completamente eliminado da humanidade e da terra. Quem é o criador do mal? Satanás, ou o diabo, Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, João capítulo 14, versículo 30, o governante deste mundo, o Deus deste mundo, 2 Coríntios 4, 4, Beuzebu, Mateus capítulo 12, versículo 24, o governante das potestades do ar, conforme diz Efésios 2, 2, né? Ou aquele que fez o mundo morrer nele, conforme diz 1 João capítulo 5, versículo 19. Nós sabemos o seguinte, Satanás, ele tem um meio de criar o mal. E o mal está na sua essência. Por quê? Ele foi dominado pelo orgulho, que era um anjo de luz, era um querubim ungido, é o que a Bíblia nos diz sobre ele. Ele foi tomado pelo orgulho. E tudo o que acontece na humanidade tem a ver com orgulho e humildade. Se sujeitar debaixo das mãos do Criador, ou tentar se sobrepor a ela, e nisso está o orgulho, portanto a queda. Da queda de Satanás, a queda do homem, da restauração de toda a criação e da eliminação do mal, está o orgulho e a humildade. Respectivamente, o orgulho do diabo, trazendo o mal, o pecado e a morte para a humanidade, a humildade do Filho, trazendo a obediência, a restauração e a salvação eterna, respectivamente. Então, o orgulho é que traz o mal para a humanidade. Satanás é o criador do mal. Bom,
É o seguinte, os métodos primários de Satanás são a tentação, criar o desejo de fazer o que é errado, e o engano, a persuasão de que aquilo que é errado é certo. Esse é o papel do diabo com os seus sofismas. Mateus capítulo 4, versículo 3, na tentação de Jesus, ele fez isso usando o orgulho. A peça central, a chave que abre o seu entendimento para o mal, a criação do mal, e o mal regendo a humanidade, essa chave se chama orgulho. Se você entender que tudo passa pelo orgulho, você entende como o mal surgiu, como o mal foi criado. Mas saiba, mesmo o mundo sendo governado pelo diabo, o governante da terra, ou o mundo que está morto no maligno, que o maligno está morto, ou seja, o diabo ele tem poder, Satanás tem poder, mas o poder do diabo é limitado com permissão de Deus, até que sua destruição será concluída. O sofrimento é um castigo de Deus pelo pecado? É interessante a gente responder isso aqui. É errado a gente tentar aqui resumir ou a gente sintetizar que alguém que está sofrendo, está sendo punido por causa de algum pecado ou por algum pecado de um antepassado. Lembra de uma situação? Jesus estava andando e os discípulos viram um homem cego. Imediatamente, a mentalidade que regia os discípulos é essa, Olha, está sofrendo por causa de algum pecado dele, ou Deus está permitindo isso, Deus está castigando ele porque ele pecou. E os discípulos perguntam para Jesus, mestre, Rabi, ele está cego assim porque ele pecou ou seus pais pecaram? Então Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Jesus está quebrando essa lógica tão cartesiana dos discípulos. Se pecado, automaticamente Deus vai punir aquela pessoa. Como eu expliquei para você, pecado ele tem consequência. Romanos diz que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então é errado a gente presumir que quem está sofrendo sofre por causa de alguma sentença, algum juízo de Deus. Nos tempos da Bíblia, muitas pessoas acreditavam que uma pessoa pobre, por exemplo, era sofredor e estava sendo punido por Deus por causa dos seus pecados. Mas, por outro lado, acreditava-se que a riqueza era um sinal da bênção de Deus. Essa mentalidade rege hoje, aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, a nossa cristandade, por causa da teologia da prosperidade que eu falo para você, que é um grande engodo do diabo. Então, a pessoa está próspera, a pessoa está com um carrão, está com uma casa bonita, está na igreja, Deus está abençoando ela. O pobre, o simples, a pessoa que está passando adversidade, olha, Deus não está com ela, ela precisa mudar de vida. E a gente vê isso em algumas pregações e alguns sermões. Mas isso se quebra com a parábola, com a história de o rico e o Lázaro. Lembra-se? Você se lembra da história do rico e o Lázaro? O que aconteceu? O rico, próspero, abastado, foi condenado, sofreu eternamente. Lázaro, o homem simples e pobre, foi agraciado no seio de Abraão, descansando no seio de Abraão. Veja como essa lógica é quebrada. Então, Deus criou o mal ou apenas o permitiu? Eu vou fazer o seguinte, antes de responder mais duas perguntas, vou dar uma pausa de 3 segundos para pedir o seu apoio. Para você deixar o seu joinha, se inscrever e tocar o sininho, e nisso você ajuda essa plataforma aqui, você força esse robozinho, esse algoritmo, a recomendar esse conteúdo para todo mundo. Interage agora comigo, deixando o seu joinha, se inscrevendo e tocando o sininho, e aí você me ajuda. Vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço, foi muito importante. Vamos voltar. Deus criou o mal ou apenas permitiu o mal? Bom, embora às vezes Deus use males, principalmente físicos, para realizar seus propósitos, a Bíblia diz que Deus não causa pecado ou males. Por exemplo, Deus não tenta ninguém. Tiago, capítulo 1, versículos 13 até o versículo 15, ou 1 João, capítulo 3, versículo 2 até o versículo 6. Outro texto que prova que Deus, pela sua essência ser boa, ele não causa mal a ninguém. Lembra do que Jesus disse? Só Deus é bom. Por que me chamas de bom? Só o Pai é bom. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, prova que Deus não causa mal a ninguém. Deus não tenta ninguém. Mas Deus permitiu que o diabo tentasse o Filho em Mateus, capítulo 4. Você consegue ver isso na tentação de Jesus. Jesus disse que a causa do pecado está dentro da mente humana. Olha essa chave aqui como é importante. Vamos ver? Marcos, capítulo 7, versículo 20 até o 23. E o que vem de dentro que te contamina.
Pois de dentro do coração de uma pessoa vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, ganância, maldade, engano, desejos lascivos, inveja, calúnia, orgulho e loucura. Todas essas coisas vis vêm de dentro. São eles que os contaminam. São elas, essas coisas, que os contaminam. Ou seja, os males vêm da natureza, da mente humana, dominada pelo pecado. Tá, ok. Mas Deus permite o mal para nos conduzir a um propósito maior, após nos advertir, após advertir a humanidade. Né? Aquela famosa frase é importante para a gente. Às vezes, a melhor forma de provar para uma pessoa que ela está errada é deixá-la seguir o seu próprio curso, seguir o seu próprio caminho. Uma outra máxima importante aqui no contexto político do Brasil, às vezes, quando Deus quer corrigir a rota, o caminho de um povo e provar o quanto eles estão moralmente falidos e distante dos seus valores, ele lhes entrega, ele permite um governante corrupto. É interessante nós percebermos isso. Mas, Rafael, então é bom sofrer? Não. Embora na vida é inevitável o sofrimento, Cristo já levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas nós sabemos que, pela humanidade ainda não ter sido redimida, restaurada completamente, não termos corpos glorificados ainda, Cristo ainda não voltou, ele vai voltar. Subiremos em glória, primeiro os que morreram e depois aqueles que em vida ouvirem o som da trombeta serão chamados a encontrarem como noiva com vestes brancas, como a neve, a se encontrarem com o noivo, com Yeshua nos ares, receberão corpos glorificados. Até lá, nós estamos sujeitos à natureza que está debaixo do pecado, né? Por causa do pecado original, e também os males da vida, e por causa da maldade dos pensamentos do homem. Mas nós devemos confiar no plano e nos pensamentos do nosso Criador, que são maiores e são mais altos. Sim, o mal tem dia, tem hora, tem tempo determinado. Deus, ele conhece o final já no começo, porque dele é o ontem, dele é o hoje, dele é o amanhã. Se você está muito confuso pelas dores, por tudo que você está vendo, pela maldade dos maldosos, pela corrupção dos corruptos, pela zombaria dos maus, e se você está atravessando um vale, um deserto, uma dor, uma adversidade, uma enfermidade, confie em Deus. Entregue a sua vida a Ele. Submeta essa natureza caída à natureza gloriosa de Cristo. Porque quando você confessa com a sua boca, aí onde você está, Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, você agora passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Logo, ele vai te ajudar a se distanciar dos pecados morais e vai fazer com que você tenha comunhão com Deus, que no tempo certo vai acabar com todo o mal e vai depositar sobre você um eterno peso de glória. Que o Eterno te abençoe. Fique firme. Apesar das dores da vida, tem um galardão poderoso. Tem um galardão tremendo para você, que resiste e trabalha pela expansão do reino de Deus, mesmo com o mal que nos cerca nesses dias. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.